Capítulo 17. Necessidades. Um dia, Maurício e eu fomos à biblioteca. Em uma das estantes, numa divisória espelhada, olhei observando-me e ajeitei os cabelos, que para minha comodidade ficavam sempre como desejava. Maurício sorriu e começamos a falar sobre necessidades. Patrícia, meu amigo, explicou. Muitos encarnados não julgam que a vida continua, sem saltos. As necessidades do encarnado acompanham-no, como também os reflexos da doença. São pouquíssimos os que, ao desencarnar, entendem e libertam-se imediatamente desses reflexos, das necessidades. A maioria, só aos poucos, vai deixando-os. Oscar, um conhecido a quem já havia sido apresentada e que trabalha na biblioteca, estando perto, parou com sua pesquisa e ficou escutando a preciosa lição. Com ele estava um rapaz que também acabou por participar da nossa conversa. Desculpe a intromissão, este é Ramiro, apresentou-nos o rapaz. Após os cumprimentos, Oscar continuou a falar. Estou incluído na maioria que Maurício se referiu. O senhor tem razão, necessito progredir e agora. O comodismo, o estar muito bem assim, faz com que paremos. Já estive pior, mas não é por isto que não posso querer melhorar. Realmente, disse Maurício, devemos ser aqui e agora. O que e como fazemos é o que somos. Curiosa, indaguei. Oscar, como foram suas necessidades? Foram bem diferentes das suas. Você, Patrícia, veio sem vícios, nem de carne se alimentava. Quem não cria hábitos negativos adapta-se com mais facilidade. Você não deixou para depois. Fez quando encarnada, mas eu, por minha vez, fiquei adiando a transformação, mesmo quando aqui cheguei. Você não ficou nos atos externos, fez interiormente. A simplicidade facilita. Observe que no educandário as crianças acostumam-se rápido e logo a maioria aprende a tirar da natureza seu alimento com naturalidade. Eu, quando encarnado, nada conhecia do mundo espiritual. Tinha religião de forma externa. Desencarnei e fui para o umbral. Não era receptivo para ter um socorro, e se não sofresse, não iria dar valor ao que uma colônia espiritual oferece. Acho mesmo que se viesse logo que desencarnei para cá, nem iria gostar. Senti dores horríveis, que eram reflexo de minha doença. Tinha fome, sede, sentia calor e frio. Alimentava-me de plantas que encontrava. Tomava águas de filetes sujos. Também evacuava e urinava pelos cantos, pelo chão. Ansiava desesperado pelo cigarro e pelos meus aperitivos. Sofri muito. Por anos fiquei no umbral. Porém, certo dia, um parente desencarnado que vagava como eu, mas que sabia ir até os encarnados, levou-me para meu ex-lar terreno. Este parente vivia entre os encarnados e no umbral. Fiquei com meus familiares e me senti melhor. Perto deles, tragava os cigarros, quando eles fumavam, bebia e comia. Como? Quis saber. Troca de energia. Se você fica perto de um fumante, sente a fumaça. Se ficar colado, fuma junto. Alimentava-me quando eles tomavam as refeições. Sentava-me à mesa e inalava os fluidos dos alimentos. E ainda sugava as energias dos encarnados. Com isso melhorei, mas não estava bem. Sentia dores e frio, estava triste e insatisfeito. Notei que os estava prejudicando, fiquei chateado. Não queria voltar para o umbral e não sabia como resolver o problema. Acabei por cansar-me e querer uma outra forma de vida. Comecei a orar, a pedir a Jesus que me auxiliasse. Um dia, para minha alegria, um socorrista veio em meu auxílio e fui conduzido a um posto de socorro. Fiquei internado em tratamento, fui melhorando aos poucos. Alimentava-me 4 vezes ao dia, esforcei-me para largar o tabaco.
pois nos postos de socorro e nas colônias não há cigarros, mas sim um tratamento para deixar o vício. Postos de socorro são, na maioria, pequenos locais de primeiros socorros. Estão localizados na crosta terrestre e nos umbrais. As colônias são maiores, são cidades espirituais. Nota da autora espiritual. De qualquer forma, a luta é de cada um. Graças a Deus consegui logo, não tinha mais vontade de fumar, mas demorei a recuperar-me. Encarnado, tomava banho diariamente, era higiênico. No umbral tudo é sujo, não há como se banhar. Sentia falta disso, mas a fome, a sede, as dores eram minhas primordiais necessidades. Quando fui socorrido, estava feio e sujo, porém no posto de socorro tomava banho todos os dias e usava o banheiro para as necessidades. Oscar fez uma pausa e Maurício aproveitou para nos dar alguns esclarecimentos. Nas cidades do umbral, seus habitantes são irmãos ignorantes no mal. A higiene não está nos seus costumes, porém, sabemos que muitos deles se higienizam de forma rudimentar. Conheci muitos habitantes de lá relativamente limpos. Isso depende de cada um. Mas, como Oscar narra com dificuldades mais sérias, a higiene fica em segundo plano. Os que vagam sofrendo pelo umbral não conseguem higienizar-se. Recuperado, Oscar continuou. Quis entender o que se passava comigo e vim para a colônia estudar e trabalhar. Nada entendia da existência desencarnada. Necessitava aprender. Hoje, anos depois, gosto de ler, saber, trabalho, estou tranquilo. Alimento-me raramente e minhas necessidades fisiológicas são poucas. Aqui estou bonito e sadio. Meus cabelos, passou a mão na nuca, não me preocupam. Rimos, Oscar é careca, tem poucos cabelos. O que demorei para largar foram os óculos, continuou nosso amigo. Tinha a impressão de que sem eles não enxergava. Por incrível que possa parecer, estive sempre com eles no umbral e vagando. É mesmo, exclamei. Não é comum ver alguém de óculos aqui. Lembro que vovó Amazilis usava óculos quando encarnada, mas agora enxerga muito bem. Maurício esclareceu-nos. Defeitos, doenças são do corpo carnal, embora a impressão deles possa ser forte no corpo perispiritual. Aqui basta compreender, aprender para sentir-se sadio. Quando digo aqui, refiro-me às colônias e postos de socorro. Os que vagam ou por afinidade acabam nos umbrais quase sempre têm doenças e deficiências que os acompanham. Muitos desencarnados bons, ao quererem identificar-se entre os encarnados, podem plasmar óculos ou até mesmo deficiências. O livre-arbítrio é respeitado. Conheço alguns espíritos bons, trabalhadores do bem, que não querem desfazer-se das deficiências, dos óculos ou da bengala. Estão bem assim, usam-nos porque querem. O Oscar é careca porque quer, senão teria uma bela cabeleira. Rimos. Realmente, disse Oscar, identifico-me com minha careca e não a considero uma deficiência. Mas o que acho bom mesmo é não ter de ir ao dentista. É mesmo, exclamei, não pensei nisso. Tenho visto aqui todos com dentes perfeitos. Maurício aproveitou para nos esclarecer. Patrícia, todos aqui na colônia podem ter dentes perfeitos. Ao se recuperar de doenças, refaça também a dentição, que não estraga mais, nada de cáries. Infelizmente, os desencarnados que vagam, os que ainda não foram socorridos, continuam como estavam. Se não tinham dentes, continuam sem eles. Não tenho conhecimento de que estragaram mais os dentes. Creio que continuam como desencarnaram. Aqui na colônia não ficamos mais doentes, que saber curiosa. Uma vez sadio, sempre sadio. Um desencarnado que está bem aqui na colônia e nos postos de socorro não adoece mais. Mas se não estão totalmente recuperados e saem sem permissão, voltando para os ex-lares, ou seja, vagando, quase sempre recomeçam a sentir os reflexos de suas doenças. Isso porque não sabem ainda se manter sadios, sem os fluidos benéficos desses lugares.
mas os que seguem os regulamentos continuam sempre bem. Não há por que ter doenças. Maravilha! Exclamei. Capítulo 18. A história de Ramiro. Ramiro nos escutava com atenção. Então lhe perguntei: e você, Ramiro, não quer falar um pouco de si? Escutar amigos é obter informações. Até pouco tempo envergonhava-me de falar da minha vida encarnada e de minha desencarnação. Depois aprendi que todos nós temos nossas histórias e que aqui na colônia não há críticas e sim ajudas. Tem razão. Patrícia, escutar amigos é receber preciosas lições. Minha desencarnação foi bem triste, porque a maioria das desencarnações é triste. Fez-se silêncio de minutos. Realmente, pensei. De quase todos aqui, escutei, minha desencarnação foi triste. Ou, sofri muito na minha desencarnação. Foi Maurício quem respondeu, porque a maioria não pensa na desencarnação para si, não se prepara para a continuação da vida. Vivem encarnados como se fosse seu objetivo maior. Amam mais a matéria do que as verdades espirituais. Não amam o verdadeiro, e sim as ilusões da carne, e a elas ficam presos. Desesperam-se ao deixar o corpo físico perecível, esquecem-se de que esse veículo é temporário. Não vivem de conformidade com os exemplos de Jesus, temem a morte do corpo. Assim sendo, a desencarnação é triste e dolorida, mas os bons, os que encarnados serviram ao Pai, viveram os ensinos de Jesus, nada temem, e a desencarnação é uma alegria. Maurício quietou e olhamos para Ramiro, convidando-o a continuar narrando. Nosso amigo não se fez de rogado. Desencarnei jovem, usava drogas, não era ainda um dependente, ou pensava não ser. Iludimo-nos muito ao fazer uso de drogas, pois achamos que podemos parar quando queremos, mas ao tentarmos nos libertar é que compreendemos quanto estamos presos a elas. Comecei com maconha e passei a cocaína. Minha família não sabia, nunca soube, pois não tinha motivos para justificar meu envolvimento com as drogas. Agora, tenho certeza de que não há motivos que justifiquem essa loucura. Comecei quando namorei uma garota muito bonita e cobiçada pelos garotos da escola. Ela e sua turma fumavam e induziram-me a fumar maconha. Com o medo idiota de ser taxado de bobo e maturo, passei a fumar. Terminei o namoro, mas fiquei na turma. Numa corrida, num racha, com uma moto emprestada, tive um acidente. Caí e bati com a cabeça numa pedra. Meu corpo morreu na hora. Fiquei muito perturbado. Vaguei por entre os familiares e com os amigos da turma. Estes deram uma parada com as drogas, temeram com minha desencarnação. Alguns dias depois que desencarnei, comecei a sentir falta da cocaína. Todo o meu perispírito ansiava pela droga. Foi horrível. Em caso do desespero de ver minha mãe chorar, agoniava-me. Sentia-me culpado e fui. Desencarnei por minha imprudência, por brincar com a moto, veículo tão perigoso, e por estar drogado. Desencarnei antes da hora prevista. O sofrimento dos meus enchia-me de culpa e remorso, e como me incomodava ficar em casa, saí e vaguei. Entendi que desencarnara, embora não soubesse ao certo o que ocorrera comigo. Meu corpo estava morto, mas eu continuava vivo e não sabia o que fazer. Foi aumentando a vontade de injetar cocaína. Nunca pensei em sofrer tanto. Esta foi minha necessidade primordial. Não me incomodava com alimentação, frio ou calor, mas às vezes sentia sede. Resolvi buscar a droga. Sabia de outra turma que tomava muito mais drogas que a nossa. Fui procurá-los. Nem me aproximei porque ao lado deles estavam monstros horríveis.
Mais tarde vim a saber que eram tão somente desencarnados viciados, irmãos em sofrimento presos a drogas, e que vampirizavam aqueles encarnados viciados. Estava desesperado, sentia minha avó orando por mim. Ela era espírita, o que era motivo de gozações de nossa parte, principalmente dos netos. Pensei, não é que minha avó deve estar certa? Morri e estou aqui como espírito, vagando. Lembrei-me dos termos que ela usava. Sabia onde se localizava o centro espírita que ela frequentava, e fui andando até lá. Estava aberto. Entrei envergonhado. Quando um senhor, um socorrista desencarnado, indagou-me o que queria, falei implorando: socorre-me pelo amor de Deus. Aqui não ajuda espíritos que vagam? Morri e não sei o que fazer. Estou desesperado. Quero tomar uma dose de cocaína, senão morro. Não posso morrer outra vez, não é? Se não posso morrer de novo, não sei o que acontecerá se não tomar a cocaína. Minha avó frequenta aqui, socorro-me. O socorrista me olhava bondosamente, caí nos seus braços e dormi. Sou grato aos espíritas, às pessoas bondosas que me acolheram. Fui levado a um hospital, a uma ala onde se faz recuperação de viciados em tóxicos. Não foi fácil minha luta contra o vício. Desesperava-me e era bondosamente auxiliado pelos irmãos que lá trabalham. Foram muitos meses em tratamento. Tomava passes, aprendia a orar, e nos momentos em que não estava em crise, lia livros espíritas e o Evangelho. Tomava refeições, água, banhava-me somente quando me sentia melhor. Quando melhorei, fui ver outros irmãos imprudentes como eu. O que vi, não esqueço. Sofrimentos que nunca pensei existir. Eram muitos jovens deformados, débeis em recuperação, iguais aos que julguei serem monstros. Entendi que socorridos estavam no caminho que os livraria do sofrimento. Piores eram os que não tinham socorro, os que não queriam libertar-se. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó, com suas preces sinceras, guiou-me. E também porque não fiz outras ações erradas, não cometi crimes tão comuns entre os toxicômanos. E busquei logo um socorro, senão iria vagar em sofrimento como tantos outros. Desintoxicado, vim para o educandário, onde estudo e me preparo, porque quero no futuro ser um socorrista de irmãos escravos dos vícios. A maior necessidade que tive como desencarnado foi, para meu sofrimento, minha agonia, a cocaína. Só ansiava, desesperado, por ela. Ramiro calou-se e foi abraçado por Maurício. Estamos presos ao que nos ligamos quando encarnados. Tenho certeza de que você, meu jovem, será um excelente socorrista. Será sim, Oscar falou sorrindo. Ramiro, aproveitando a presença de Maurício, indagou-o ávido por aprender. Maurício, o que acontece com as pessoas com doenças como o câncer, que tomam remédios fortes para conter as dores, e que muitas vezes esses medicamentos abreviam a existência física? Elas também sentem falta dessas drogas quando desencarnam? Está errado tomá-las, já que abreviam a existência corporal? Cuidar do corpo físico é obrigação de todos nós, que por certo período o temos para viver encarnados. Temos que dispor do que a medicina terrena nos oferece para curar as doenças. Se o que dispomos para amenizar nossas dores pode abreviar a existência, não é culpa nem dos médicos nem dos doentes. Acredito que a ciência logo encontrará novas formas de alívio e curas. Mas, meu jovem Ramiro, ao tomar uma droga como medicamento indispensável, ela não nos fará falta quando desencarnarmos. Porém, como médico socorrista, há anos vejo muitos agirem de várias formas diante da dor. Os que sofrem doenças dolorosas no corpo, com resignação, são socorridos e logo estão bem. Os que se revoltam diante da mesma dor ao desencarnarem, nem sempre podem ser socorridos e sentem os reflexos da doença. Querem, às vezes, os remédios para se curar, suavizar as dores, mas não são viciados,
não sentem falta da droga, pois as tomaram como medicamento. Tenho visto aqui pessoas que ficaram dependentes de soníferos e, quando socorridas, têm de aprender a dormir sem eles. Têm de se livrar dessa dependência. Remédios devem ser tomados quando necessário. E nos casos de câncer, doença que normalmente provoca dores terríveis, mesmo se acontecer de eles abreviarem a existência, é certo tomá-los. É o que a medicina dispõe como tratamento. O uso é permitido, o mau uso é que é condenado. Quietamo-nos por momentos. Achando que podia nos elucidar mais, bondosamente Maurício completou. Podemos dizer que os habitantes da Terra, encarnados ou desencarnados, são de dois modos. Há os que, por esforço, tornam-se autossuficientes ou servos úteis, e aos necessitados, embora entre os dois haja os aspirantes, os que querem aprender a ser úteis. A faixa dos primeiros, infelizmente, é pequena. Basta observar nos centros espíritas. Os que vão para ajudar são poucos, e grande parte é necessitada porque quer. Tendo oportunidade, eles não desejam passar de necessitados a autossuficientes. Essas necessidades acarretam sofrimentos, como aconteceu com Oscar e Romiro, e também com tantos outros. Ser ou não ser, encarnado ainda pode enganar e iludir-se, mas desencarnado não há como. Isso porque os fluidos, as vibrações de um espírito bom, são agradáveis e os fluidos dos espíritos ignorantes são nocivos. A alma, o espírito, tem sempre muitas oportunidades e pode, pelo seu livre-arbítrio, refletir o belo e o bem, ou o feio e o mal. O belo e o bem apresentam-se em harmonia e com equilíbrio, e dessa união surge o amor que os leva a progredir espiritualmente. O feio apresenta-se na turbulência da ignorância, gerando o ódio, a inveja, os desejos insaciáveis, o egoísmo, que é a maior chaga perturbadora, o luxo e a luxúria, tornando o homem um verdadeiro vulcão de conflitos interiores, tornando a vida humana um inferno, seja encarnada ou desencarnada. Devemos compreender sem ilusão o que realmente somos, e não o que pensamos ser, e com coragem realizar nossa transformação. Ser agora no presente. O futuro é uma consequência vivida do presente, e não fruto de aspirações de uma mente ociosa, que deixa sempre essa transformação para depois. É nossa obrigação passar de necessitado a útil. Oscar, Ramiro e eu agradecemos comovidos a Maurício pela bela lição. Prometi a mim mesma não ter mais necessidades, não somente as que se refletem do corpo físico, como a de alimentação, a de dormir, mas as principais: não ser pedinte de graças, não querer que outras pessoas façam o que posso fazer, e também aprender a ser útil e a servir. Capítulo 19. Túmulo. Estava realmente querendo aprender. Curiosa e interessada, indagava sempre aos meus amigos e orientadores as dúvidas que iam surgindo. Gostava cada vez mais da vida espiritual. Sentia que minha encarnação fora um período de viagem e que agora retornava ao meu verdadeiro lar. Foi com muita alegria que aceitei o convite de Arthur para assistir a uma reunião espírita no centro que minha família frequenta. Fomos bem antes da hora do início. Visitei meus familiares, alguns tios e várias amigas. Como ainda tínhamos tempo, Arthur convidou-me. Não quer ir ao cemitério e ver onde seu corpo está enterrado? Estranho pensar que meu corpo está enterrado, não sinto assim. Ainda bem, nosso corpo de carne é uma vestimenta querida. Você respeitou-o, cuidou bem dele, mas ele é perecível. Não se esqueceu disso. Vive bem sem ele, a maioria sofre muito sua perda. Fomos. O cemitério é um local contraditório.
Uns o acham triste e não gostam dele, outros deliciam-se passeando, lhes é agradável. Lugar de sofrimento para muitos e também de trabalho a tantos socorristas. Andamos e fui observando tudo. Sentado no muro estava um grupo de espíritos ociosos, feios e sujos, contando anedotas e gargalhando. Não nos viram, pois só conseguiriam se quiséssemos. Somos mais sutis e eles só veem os que vibram igual a eles e a matéria. Não paramos. Logo na entrada escutei gemidos, ais desesperados que saíam de alguns sepulcros. Muitos inconformados com a morte do corpo, não querem largá-lo. Arthur explicou. Viu socorristas, espíritos que pacientemente tentam ajudar, amenizando os sofrimentos de irmãos imprudentes, que amaram mais a matéria perecível que a espiritualidade. Os socorristas também tentam orientar os arruaceiros, que estão sempre no cemitério, mas não moram lá. Esses espíritos bagunceiros vão lá por não terem algo mais interessante para fazer. Ao me aproximar do local onde meu corpo for enterrado, vi duas senhoras que não conhecia, comentando baixo. Patrícia morreu tão jovem, era bonita e educada. Estudava e trabalhava, era um ser útil, tinha futuro, coitada. Oravam com sinceridade por mim. Elas não sabem que tenho um presente e um futuro lindos, comentei. O não entendimento da continuação da vida leva muitas pessoas a terem pena de quem desencarna. A desencarnação para os bons é paz e alegria, para os maus e ociosos é o começo de sua colheita. Fiquei grata às duas senhoras, orei por elas agradecendo-as. Envolvi-as em fluidos de paz. Arthur me esclareceu. A prece muitas vezes não atinge a quem se pretende beneficiar, mas indiscutivelmente beneficia a quem ora. Andamos mais uns metros em silêncio, quando Arthur parou e mostrou-me. É aqui. Olhei analisando. É um túmulo simples, bem a gosto dos meus familiares. Sinceramente, nada senti. Li devagar os dizeres que meu pai sabiamente ali colocou. Aqui jazem os restos mortais do corpo físico que Patrícia usou para viver e manifestar-se em nosso meio. Saudades. Fiquei por minutos a olhá-lo e a meditar. Sabia de antemão que meu espírito sobreviveria à morte do corpo, porém agora compreendi o que Jesus falou: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Além da morte física, muitos estavam mortos espiritualmente. Olhei em volta e vi espíritos que, além de terem perdido o corpo físico, continuavam cegos, surdos e mudos para a vivência na unidade com Deus. Enfim, mortos para a verdade eterna. Observando melhor, vi que não havia diferença substancial entre o encarnado avesso ao espírito e o desencarnado esquecido de sua semelhança com Deus. Os fluidos, tanto de um como de outro, eram apagados, feios, até cheiravam mal, como encarnados que vibram mal e não fazem sua higiene corporal. Vamos, Patrícia, Arthur me chamou. Sim. Foi um alívio sair do cemitério, pois não gostava de visitá-lo quando encarnada nem desencarnada. Fomos ao centro espírita. Encantei-me ao ver que, junto com a construção material, existe a construção de energia mental que os desencarnados não podem atravessar. Por isso, muitos desencarnados julgam-se presos em alguns centros espíritas, mas, se lá ficam, é para esperar a hora certa para receber orientação ou ajuda para seus males. O centro espírita é simples, conhecia-o bem. A construção mental que somente os espíritos veem é bem grande. É um posto de socorro onde atendem desencarnados enfermos. Possui um pátio para os encarnados e para nós um jardim. Tudo muito limpo e confortável.
Os trabalhadores cumprimentaram-me sorrindo, como se me conhecessem. De fato a conhecem, Arthur esclareceu-me. Você frequentava o centro espírita encarnada. Tantas vezes orou pelos irmãos infelizes. Respondi timidamente aos cumprimentos e agradeci o carinho. Patrícia, disse Arthur, tenho trabalho a fazer. Você ficará aqui com Tião e Lourenço. Quando começarem os trabalhos, mandarei buscá-la. O aqui que Arthur se referiu é a frente do centro. Para os encarnados, há um portão, um corredor e uma porta. Para nós, após o portão, existe um corredor mais estreito e uma saleta onde está a recepção, local onde são atendidos os desencarnados que ali buscam socorro e orientação. Em seguida, são atendidos e encaminhados aos trabalhos e ajuda necessária. Do mesmo modo que vão os encarnados em busca de ajuda, vão também muitos desencarnados. Curiosa, fiquei observando tudo e começaram a chegar os que pediam auxílio. Muitos vinham acompanhando os encarnados. Uma senhora veio pedir pelo filho, também desencarnado, que vagava pelo umbral. Um senhor queria ajuda para a filha encarnada, que se achava em crise conjugal por influência de um desencarnado perturbado. Tião e Lourenço anotavam os pedidos, depois os orientadores estudavam, procurando atendê-los no que fosse possível. Um senhor idoso aproximou-se, andava com dificuldade e queixou-se. Vim aqui pedir orientação ao seu Zé. Há tempo estou doente e pioro a cada dia. De uns tempos para cá, todos parecem ignorar-me. Não me dão atenção nem remédios, não conversam comigo. Não lhes fiz nada. Como sei que seu Zé ajuda muitos, venho pedir-lhe ajuda. Posso falar com ele? Falava mole, olhando para os lados, e de repente encarou-me. Valha-me Deus, gritou, a filha morta do seu Zé, uma assombração, acudam-me. Corri e me escondi atrás de Tião. Não sabia o que fazer. Lourenço aproximou-se dele, acalmou-o com passes e outros trabalhadores vieram e levaram-no para o interior do centro. Logo mais receberá a orientação por meio de uma incorporação. Lourenço disse sorrindo. Tenho jeito de assombração? Indaguei rindo para meus amigos. Que susto o coitado levou! Não queria assustá-lo e nem quero fazer isso com ninguém. Você não assombra, e sim enche de luz e alegria onde está. Lourenço falou bondosamente. Desencarnado que não sabe reconhecer seu estado, teme outros desencarnados, muitos têm medo até de entes queridos. Continuei lá tentando ajudar no que era possível. Estava anotando pedidos distraída, quando escutei. Psiu! Olhei e vi um rapaz que sorriu. Oi, disse ele. Oi, respondi. Você me vê? Vejo, que legal. Começava a temer o fato de estar ficando invisível. Parei de escrever e observei-o. Era jovem, estava bem vestido, só que sujo. Continuou sorrindo e me olhando. Faz tempo que não converso com uma gata. Sabe que é bem bonita? Quando larga seu serviço? Posso esperá-la e levá-la para casa ou para passear um pouquinho? Fiquei surpresa e novamente não soube o que fazer. Lourenço veio em meu auxílio. Oi, meu rapaz. Não quer entrar e entender por que a maioria o considera invisível? Não tenha medo. Venha, precisa conversar. O rapaz sentiu receio, mas a fisionomia de Lourenço inspira confiança. Entrou com ele, mas antes virou-se para mim e disse: Espere-me no final, quero conversar com você, gatíssima. Lourenço voltou logo. Patrícia, o moço não sabe que desencarnou. Receberá também orientação. Puxa, que noite! Primeiro assusto, depois sou paquerada. Não aguentei e dei uma boa risada. Capítulo 20. No Centro Espírita. Quando estava para começar a reunião, Maurício veio buscar-me e fomos para o salão.
Ficamos na parte direita de quem entra e sentamos. Esse espaço é reservado a visitantes desencarnados. Sentamo-nos em cadeira plasmada acima do solo material e não nas cadeiras dos encarnados. Conhecia todos os encarnados presentes. Foi prazeroso vê-los. Fiz a eles uma prece de gratidão pelo muito que oraram por mim. Havia muitos desencarnados, trabalhadores, visitantes como eu, e os que iam ser orientados e socorridos. Estes últimos formavam filas que os trabalhadores do centro organizavam, para que tudo saísse a contento. Vi um moço que conversou comigo na fila. Observava-me fixamente. Ao olhá-lo, ele sorriu e acenou a mão. Maurício, vendo meu constrangimento, sorriu. De novo, não soube o que fazer. E porque o moço continuava, também acenei, num tchauzinho. Ele ficou contente e então acomodei-me atrás de Maurício, para que não me visse mais. Um encarnado apresentou-se acompanhado de um desencarnado visivelmente atuado e fazia perguntas sobre um assunto que o afligia. Para nós, desencarnados, aquele senhor possuía mediunidade. Todos os médios têm de frequentar o centro espírita? Todos nós somos livres para decidir o que queremos. Temos o nosso livre-arbítrio. Frequentam o centro espíritos que assim desejam e só trabalham com a mediunidade os que querem ser úteis. O sensitivo precisa da assistência, da presença de amigos desencarnados. Essa é a razão de os médios normalmente precisarem frequentar um centro espírita. Esses amigos desencarnados são espíritos bons que nos ajudam na vida cotidiana. Eles vão aconselhar e evitar que zombeteiros e espíritos necessitados possam perturbar o sensitivo. Para que haja ajuda, esses desencarnados, que são espíritos que querem crescer e trabalhar no bem, condicionam a companhia deles a esses trabalhos. Se esse médium não participa de um grupo, os desencarnados vão continuar participando e ajudando. Não vão parar só porque o encarnado não quer trabalhar, só que não vão ajudá-lo. Os espíritos dispõem-se a auxiliar o médium, mas lhe querem como companheiro, que trabalhem e cresçam juntos. Nos trabalhos de um centro espírita, ambos aprendem e evoluem para participarem do socorro a desencarnados e a outros encarnados. O médium, não frequentando um centro espírita e não tendo a companhia de desencarnados bons para ajudá-lo, sofre as consequências de energias nocivas. Ou aprende pelo estudo e pesquisas a livrar-se deles, ou vai trabalhar na companhia dos bons desencarnados, fazendo o bem. Todos nós devemos nos transformar e ajudar na transformação de outros, para que sejam felizes um dia. O médium não é obrigado a ir a um centro espírita. Ele precisa disso para ser ajudado e aprender a ajudar. Para isso, não existe lugar melhor que o centro espírita. Um frequentador do local, um encarnado querendo aprender, indagou a meu pai: podemos tirar lições de perseguições que desencarnados ignorantes nos fazem? É certo que querermos nos livrar deles? Tenho visto muitas pessoas que aqui vêm, resolvem seus problemas e não voltam mais. Papai pensou rápido e respondeu: muitas pessoas vão aos centros espíritas pedir ajuda para livrar-se de seus desafetos, como se fossem em uma loja buscar algo que querem para seu conforto. Outros o procuram achando que estão fazendo favores aos seus laboriosos trabalhadores e querem soluções. Esses encarnados não veem que, se algo está errado com eles, com seu bem-estar, isso acontece pela sua própria imprudência. Agindo em função do seu egoísmo, imaginam que estão sofrendo por erro alheio, acham que não fizeram mal algum e que Deus não faz mais que a obrigação em atendê-los.
Aliviados, esquecem-se completamente do ocorrido e voltam a ser como eram antes. Outros, ao depararem com a pressão maldosa dos desencarnados perturbadores, buscam o socorro. Sim, é certo buscar o socorro. Aliviados, param para pensar. Dois fatos lhes chamam a atenção: o mal-estar interior e o alívio. Compreendem que algo sutil, não visível aos sentidos, age, ora prejudicando, ora auxiliando. Baseados nessa compreensão, iniciam sua mudança para melhor. Muitos trabalhadores encarnados de muitos centros espíritas, ao socorrerem o encarnado necessitado, são perseguidos por entidades maléficas, que podem investir contra eles, mas em vez de se sentirem mártires do bem, benfeitores do semelhante, aproveitam as chicotadas para aprimorar-se. Eu, quando um perturbador não me pressiona, sinto falta, pois a pressão negativa que fazem leva-me a estar sempre vigilante com meus pensamentos e atitudes. Para não sofrer influências de estados inferiores, vou consolidando minhas atitudes no bom uso das coisas de Deus e da natureza. As dificuldades para uns são punição para outros, oportunidades e estímulo para a sua melhoria. Outra pergunta foi feita por uma moça: todo sofrimento é quitação de débito do passado, ou sofremos também por outros motivos? Sofremos pelo débito do passado, mas nem sempre. É incontestável que o hoje é consequência do ontem, mas também o hoje é causa do amanhã. Se as circunstâncias são adversas, se estou consciente de que posso transformá-las, elas ficam mais suaves. Oposição sempre teremos. Vamos lembrar de nosso gigante gênio espiritual, Jesus de Nazaré, que nos disse: vinde a mim todos vós que andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para o homem insatisfeito com o que Deus lhe deu, toda dificuldade se torna castigo, martírio. Já para quem procura compreender Deus, servi-lo, amá-lo, as dificuldades são oportunidades para superar-se. Vou dar um exemplo bem comum em nosso dia a dia. É natural que uma pessoa que está suja se lave, se purifique. Para muitos o banho é um sacrifício. Há os que gostam de estar limpos, outros gostam de estar sujos. Para o indivíduo que está acostumado com a limpeza, a sujeira é um castigo. Para outros tanto faz, pois gostam da imundície. Os que não gostam e estão sujos incomodam-se. Nossos erros, vícios são como a sujeira. Para estar limpo, é necessário querer limpar-se. Mas às vezes queremos estar limpos, mas não queremos deixar as causas que nos sujam. Essa luta para nos limparmos muitas vezes nos traz sofrimentos. É como o alcoólatra que gosta de beber, mas não gosta da ressaca. Quer que lhe tirem o mal-estar, mas quer continuar bebendo. Assim, são muitos os que procuram a casa espírita e querem pelo passe eliminar o mal-estar da ressaca, dos seus erros, mas querem continuar no vício. Esse conflito é causa de muitos dos nossos sofrimentos. Após meu pai leu a parábola dos operários da vinha e explicou: a maioria de nós, em diversas fases da vida, atende ao convite divino para nosso aperfeiçoamento espiritual. Em início, tido como trabalho, creem, procuram exercitar preceitos e leis divinas. Essas leis aprimoram a convivência dos seres humanos no seu convívio, no dia a dia. Aqueles que se voltam para esse aperfeiçoamento são, nos dizeres da parábola, os assalariados. Esses crentes da bondade e do amparo divino dedicam sua existência ao exercício da fraternidade, da solidariedade e do amor prescritos pela sua crença. Como pontos fundamentais que propiciam a chegada de uma nova era,
em que os homens deixarão de se matar, de se explorar, de serem egoístas, trabalham intensamente esse modo de viver, inspirados na promessa de Jesus de que haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus sempre usou símbolos materiais para inocular neles um grande significado espiritual. A vinha simboliza o cosmo é a casa de Deus. Todos somos chamados a participar espontaneamente dessa vida comunitária, não em termos estreitos e egoístas, mas em posição totalitária. O fato é que somos filhos desse cosmo e como tais devemos agir. Mas enquanto a consciência dessa filiação não acontece no interior do indivíduo, nós adiamos por mais ou menos tempo a nossa participação consciente nessa sinfonia universal. Aí então dividem-se, como na parábola, diversas épocas em que nos colocamos à disposição do divino para viver e usufruir de sua vinha. Mas nesse documento cósmico, que é essa parábola, vemos ainda entre aqueles que estão a serviço do Senhor as diversidades de intenções. Todos os chamados dentro do contexto da palavra estão trabalhando, estão servindo ao Senhor. Mas a motivação difere entre uns e outros. Essa é a razão da queixa daquele que mais tempo esteve trabalhando. A personalidade egoísta que só trabalha esperando benefícios, pagamento ou uma posição de grandeza, mede o que tem a receber, seja em pagamentos, seja em benefícios, pela extensão dos esforços que despendeu em proveito de seu Senhor. Pois esse homem virtuoso ainda não se concebe como herdeiro divino. Esse Senhor ainda lhe é algo separado, ainda não faz parte do seu círculo íntimo. Portanto, o pagamento que espera é de acordo com as privações a que se submete, da ociosidade, sensações e prazeres. A sua medida ainda está vinculada às comparações que faz com seus semelhantes. Esse homem ainda é escravo do tempo e do espaço, do muito e do pouco, do débito e do crédito. Mesmo exercitando a virtude, ainda não renasceu. Outros, com maior capacidade de compreensão, já não trabalham comparando ou esperando pagamento, seja este em forma de posses, prazeres, seja de prêmios, nem mesmo em função de posições espirituais. Sabem e sentem-se filhos do Senhor. Ora, se são filhos, tudo o que é do Pai lhes pertence. Também tudo o que é deles sempre foi do Pai. Trabalham por prazer, pois para que haja garantia de perfeição, numa ação é necessária que ela seja feita com satisfação. Suas atitudes são perenes, pois cuidam daquilo que lhes pertence. São os escolhidos. Vejam na parábola, os que chegaram primeiro queriam receber mais do que os outros. Como já dissemos, estão ainda no campo da quantidade e da posição social. Os segundos não se importam com pagamento, pois tudo o que fazem é por amor, porque têm prazer em trabalhar na vinha do Pai, que é também deles. As duas classes de homens estão trabalhando na vinha, mas diferem bastante uma da outra. É com base nessa diferença que vem a recompensa do Senhor. Aos egoístas, Deus lhes concede como pagamento o sucesso no plano físico e mental, em forma de posses, posições, satisfações físicas e mentais. Aos desprendidos, Deus lhes concede paz, amor, alegria e felicidade imperturbáveis, pois não estão eles ligados nem ao tempo, nem ao espaço, nem ao pouco ou ao muito, mas sim a um estado de ser. São os filhos queridos do Pai, dos quais Jesus tanto fala. Os que estavam na praça esperavam ser chamados para trabalhar, mas os ociosos não se apresentaram na praça para a tarefa. Estes são aqueles que não se preocuparam diante do ciclo evolutivo, em devolver o talento que possuíam em estado embrionário. Não foram mais admitidos porque o ciclo estava no seu final.
terão que recomeçar em outro local ou mundo. Vejam, um Nazareno, há 2000 anos, já nos fez o convite. Está em nossas mãos participar ou não dessa vinha, em trabalhar esperando o pagamento ou construir aqui e agora um novo céu e uma nova terra. Basta que queiramos, trabalhemos.